Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 26. A questão 26, ela é uma questão de geografia, né? De geoespacial aí, bem interessante, né? Beleza. A questão 26, ela trata o seguinte para a gente, olha só. É sobre um fluxo migratório. De qual região seria essa, né? Da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, tem um desenho, um mapa aí, né? Uma imagem aí do IBGE, né? Atlas do Censo Demográfico de 2010. Então, tem uma imagem, né, que ela descreve aí fluxos de pessoas, saldos de deslocamento. Então, tem a região aí, no caso, a região metropolitana de Belo Horizonte e as cidades aí ao redor dela, né? Então, tá, o que a questão tá pedindo pra gente, né? Olha só, o fluxo migratório representado está associado a que processo? Qual processo seria esse? A. Fuga de áreas degradadas. B. Inversão da hierarquia urbana. C. Busca por amenidades ambientais. D. Conurbação entre municípios contíguos. Ou E. Desconcentração de investimentos produtivos. Pause o vídeo aí e tentem fazer também essa questão aí de geografia. Vamos ver se vocês vão conseguir acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Beleza, se vocês marcaram aí, no caso, a letra D, vocês acertaram. Por quê? Primeiramente, né, a gente tem que analisar a imagem, né? Porque não tem texto aqui no caso. A gente tem que tentar inferir, deduzir aí o que a imagem quer passar pra gente. Beleza, quais dados a gente tem aí em relação a isso? A gente tem uma imagem de região metropolitana, no caso, né? Aqui as regiões, né, Belo Horizonte e as outras cidades em relação aí à cidade de Belo Horizonte. Por que seria a D? Olha só, se a gente for analisar, mesmo se a gente não conhecesse essa questão aí através da imagem, né, a gente pode ver aí, no caso, essas cidades ao entorno aí, as setinhas, tá vendo? As cidades ao entorno de Belo Horizonte. Quais seriam essas cidades, né? Ribeirão das Neves, Contagem, então, Sabará, todas essas cidades aí, ó, Nova Lima, que estão aí ao redor, a setinha tá apontando aí pra gente, ao redor da cidade aí, né, da região metropolitana, que seria Belo Horizonte. Então, o que acontece? A gente pode analisar, deduzir aí que a partir dessa informação, essas setinhas, olha a maneira como as setinhas estão representadas aí. Isso daí seria possível sim a gente deduzir que é um fluxo de pessoas, né? Saindo aí no caso, né? Representando aí um movimento pendular aí. Como, né? No caso aí, de trabalhadores, né? Que diariamente aí poderiam se deslocar das áreas das cidades onde estão, né, onde a economia é pouco dinâmica, para as áreas centrais, no caso aí em Belo Horizonte. Olha só, se a gente for analisar as pessoas se deslocando aí, né, de Belo Horizonte para Betim, de Betim para Contagem, reparem aí que tem um movimento aí em relação às setinhas, né, dessas cidades para a região aí de Belo Horizonte. Então, a gente pode deduzir que tem aí um deslocamento para a cidade de Belo Horizonte. E então tá, aqui no caso, o que isso representaria? Exatamente essa questão de deslocamento por Belo Horizonte ser uma cidade aí, né, numa região metropolitana, a gente poderia deduzir aí, em relação à imagem, na questão econômica, né, desse deslocamento aí de trabalhadores, né, para uma região aí melhor, né, de produtividade melhor. Então, por isso que a letra D, né, através dessa dedução, seria aí uma conurbação aí entre municípios contíguos, né, no caso aqui. O que seria conurbação, né? Conurbação é o quê? A junção de duas ou mais cidades, né, geograficamente, que se encontram na decorrência do crescimento urbano. Então, a gente vê as cidades aí, no caso, menores, se deslocando para a cidade maior, que seria aí o centro, né, que seria Belo Horizonte, como representado na imagem, né? No caso aí, o que seriam os municípios contínuos, né? Contíguo aí, no caso, que está
situado lado a lado, que são vizinhos, né? Então, traduzindo aí para vocês o que significaria isso. Por isso que é a letra D, porque a gente pode deduzir que as pessoas se deslocam das cidades vizinhas, aí no caso as cidades inferiores, digamos assim, economicamente, né? Para uma região aí que tem mais benefícios, né? Uma região, uma cidade metropolitana aí com mais benefícios aí para atender as necessidades. Então, através, né, da imagem, a gente pode inferir aí, deduzir o que ela quer passar para a gente, que seria exatamente isso, beleza? Então, espero que vocês também tenham conseguido aí acertar. A questão não descreveu muita coisa pra gente, né? Porque ela trouxe a imagem. Então, o Enem, ele gosta muito disso, né? De você analisar as imagens. Então, por isso é importante você analisar a imagem para tentar descrever, para tentar analisar o que ela quer passar pra gente, né? Quais informações ela tem, o que ela quer transmitir, né? Qual informação. Então, é importante vocês coletarem as informações, né, em relação a isso, para vocês tentarem analisar o que ela quer passar pra gente. Em relação a essa questão aí, a gente vendo as setinhas, né, para a região aí de Belo Horizonte, a gente pode inferir aí que é em relação à conurbação aí, no caso, que vai ser entre esses municípios contínuos, né, justamente por isso, pelas setinhas apontarem para a região aí central, a região metropolitana de Belo Horizonte, as setinhas estarem focadas em um mesmo local, entendeu? Por isso que é a letra D. Olha só, fuga das áreas degradadas. Não, né? A questão não está falando de área degradada, de questão ambiental. Então, não é, né, a letra A. Olha só, por que não é a B? Inversão da hierarquia urbana. Não, a gente não vê uma inversão, né? A gente só vê um deslocamento para uma cidade central, que no caso seria aí Belo Horizonte. Busca por amenidades ambientais? Também não, né? Não é uma questão que trata sobre questões ambientais, e sim de deslocamento, beleza? Olha só, desconcentração dos investimentos produtivos? Também não, né? A questão não traz essa questão aí de desconcentração na questão econômica, e sim é um deslocamento da região aí, que é o que a setinha vai indicar pra gente. Por isso que é conurbação entre os municípios contíguos, entenderam? Bom, espero que vocês também tenham conseguido aí descrever essa característica que a imagem quer passar pra gente, né? Quer descrever aí pra gente. Espero que vocês também tenham acertado, que vocês tenham entendido o porquê é a letra D, né? Em relação a esse movimento aí, né? O que a setinha quer indicar pra gente, o que a legenda, o que a característica da descrição quer trazer aí pra gente, né? Em relação à cidade central. Espero ter ajudado vocês aí. Vejo vocês nas próximas questões aí de humanas. Essa questão foi uma questão de geografia, né? Bem interessante. E não deixem de se inscrever, de compartilhar, de curtir, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento aí. E vejo vocês aí nas próximas questões de humanas, beleza? Então tá, até a próxima. Bons estudos!